está ao lado do aeroporto do Galeão, né? Ela está localizada entre 3 vias principais da cidade, né? A linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil. Né? Ela dista poucos quilômetros do centro da cidade. Né? E por que eu escolhi? Ela tem 140 mil habitantes, portanto, ela está dentro de mais de 50 mil. E se nós levássemos em consideração, né, o número de habitantes, 140 mil, seria o 11º município da região metropolitana. Bom, e aí nós vamos ver o seguinte, ora, próximo do centro, localizado entre 3 vias importantes. Como é que você tem uma metropolização que é extensiva, mas tem uma metropolização para dentro, nesse sentido daquele argumento inicial? Podemos mudar o próximo, por favor? E aí, né, nós fizemos uma pesquisa, ao resolver estudar a maré, que poderia ser o alemão, né, poderia ser a Rocinha, mas a minha casa é a maré, então vou estudar a minha casa. Né? Então, nós fizemos uma pesquisa amostral, cota por área, sexo e idade. Essa pesquisa a partir dos dados censitários que costuma mostrar, um survey, por área, porque nós pegamos, né, os lotes censitários e juntamos por área, e dentro de cada lote censitário nós fizemos cotas por área a partir, né, de idade e sexo, pelo menos com 95% de probabilidade de estar certo. Diferente do Ibope e do Datafolha. Bom, uma das questões que nós tentamos, como eu falei, né, a frequência, né, sexo e faixa etária. Né? É claro que nós começamos esses sujeitos entrevistados foram a partir de 16 anos, que a gente considera que a partir de 16 anos já pode sair sem a mãe e sem o pai. Né? Bom, como vocês podem ver, né, nós fizemos uma escala aqui de todos os dias, 6 vezes por semana, 5 vezes por semana, né, e vocês poderão ver, né, que esse deslocamento, né, ele não é uma simples coincidência, né, é pura semelhança, quando você pega os extremos, né, de todos os dias e raramente. Nós vamos ver como que as pessoas pouco circulam, né, fora da sua comunidade. Né? 5 vezes por semana, bom, não precisa de bola de cristal nem turbante, é que vai trabalhar. Né? Aí nós vamos ver na sequência, 4, 3 vezes por semana. Agora, quando você pega esse dado, raramente ou quase, né, são dados bastante elevados. Ou seja, as pessoas circulam muito pouco, durante poucos dias, né, e com dados extremamente importantes. Né? Essa população que mais circula, ou seja, esse grupo social que mais circula, são jovens adultos do sexo masculino. Talvez mulheres. Essa cidade que foi pensada, construída, né, e reproduzida, que é para o jovem adulto e do sexo masculino. Ou seja, se a gente juntar o raramente com quase nunca, né, nós teremos que 28% das mulheres, né, não circulam pela cidade, não saem da favela. Né? Isso significa que há restrições importantes de mobilidade de gênero, né, que nós podemos até incluir no debate sobre a condição de gênero, né, da mobilidade. Bom, mas por que as pessoas saem? Vamos lá, o próximo? Já me deram 5 minutos. Vamos lá. Né? Elas saem para trabalhar. Né?
Ou seja, o motivo principal que leva as pessoas a saírem da comunidade, né, o trabalho e o mercado, são esses motivos da mobilização das pessoas fora dos seus territórios originais. Outras possibilidades de viver a cidade, né, ou viver a metrópole, né, como potência da realização humana, seja ela o lazer, o estudo, encontrar amigos, visitar familiares, praticar religião, né, praticar esportes, namorar. Nós vamos ver que esses atos da vida, né, eles são apenas potências que estão lá, mas que as pessoas não realizam fora da cidade, fora do seu território. O próximo. Mas a pergunta fica, mas tá, muito bem, elas saem, pouco, mas saem. Né? Elas saem, sobretudo, para trabalhar e buscar alguns serviços, né? Mas até onde elas vão? Elas vão nos seus bairros mais próximos. Né? Elas vão ali na Zona Norte. Quando a gente chama de Zona Norte, nós vamos ver, né, que 52%, 54% de homens, de mulheres, 42% circulam, sobretudo, na Zona Norte. E se nós pegarmos por faixa etária, eles circulam, sobretudo, aonde? Nos seus bairros imediatamente vizinhos. Bom Sucesso, Ramos, vai até a Penha. Mas onde as pessoas vivem, né? Vivendo numa grande metrópole, mas vivendo numa pequena cidade. Né? Isso me parece que vai trazer para nós, né, uma questão fundamental, né, que é essa distinção territorial de direitos. Ou seja, diga-me onde tu moras, eu direi o que tens. E quem é esse? E aí, não satisfeitos com isso, nós fizemos um grupo focal, né, com os jovens, né, pegando os que mais circulam. Né, jovem, adulto, né, de 16 a 24 anos, fizemos um grupo focais com eles. Né, ou seja, em fazer um grupo focal, né, com um grupo que menos circula, nós fizemos o contrário, com o que mais circula. Né. E aí, tentando conversar com eles, por quê? Né, dessa desigualdade que se constrói também através das restrições e constrangimento da mobilidade. E é claro que mesmo esse grupo colocou para a gente questões fundamentais, né? Questões de ordem objetiva, né? Em termos de recursos, passagem cara, a gente tem dificuldade para ir, né? A gente chega muito cansado, que esse trajeto de trabalho, ida e vinda do trabalho. Mas sim, mas vocês têm atividades que são gratuitas, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro Cultural do Correios. Existe atividade com, mas professor, o horário não ajuda muito a gente, porque geralmente quando tem coisa de graça é tarde da noite, ou é no horário do trabalho, ou no horário da escola, então a gente precisa ficar aqui na nossa comunidade, no nosso bairro. Mas, sabe, e também porque a gente é negro, sabe? As pessoas, quando a gente entra em qualquer lugar como esse, a gente se sente constrangido, porque o nosso gesto, a nossa roupa, né, a cor da nossa pele, ou seja, há distinções que são corpóreas, que são territoriais e que são sociais e que se conjugam de forma a construir estigmas que marcam o corpo no território desses jovens. O que impede mesmo aqueles que mais circulam a circular pouco. E ao circular pouco, não é que a gente consuma pouco a cidade, a gente conhece pouco a cidade, a gente conhece pouco o outro, a gente vive pouca diferença, não é isso? A gente vive pouco as possibilidades inéditas, inauditas, que viver na cidade, uma grande cidade, nos proporciona. Inclusive, pensar na mudança, pensar na possibilidade da utopia da transformação. Por isso que quando a gente vai falar, né, de homens e mulheres da favela e da periferia, a partir da mobilidade, a gente está falando de desigualdade. Né? Pessoas que, como essa, né, conhecem a metropolização do espaço
com uma distinção territorial de direitos. E que, é claro, que traz para nós um desafio permanente, né, da construção de uma agenda de direito da cidade, onde a mobilidade certamente está nessa pauta. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite, obrigado Álvaro, João, Regina, pela PUC. Prazer enorme estar aqui, poder estabelecer um diálogo e, sobretudo, aprender com vocês jovens. Eu sou do IPUR, Planejamento Urbano Regional, e minha formação é de economista. E provavelmente vou fazer uma apresentação mais de geógrafo do que os próprios geógrafos. Por quê? Porque a minha preocupação é discutir a estrutura urbana. Como se produz a estrutura urbana, ou o resultado da estrutura urbana. E eu vou ser, nessa apresentação, bastante classificatório, sintético, vou problematizar pouco. O que me interessa são, digamos, os resultados. Qual é o resultado dos processos em termos de estrutura urbana? Então, em termos, digamos, classificatórios, uma estrutura urbana é o resultado, grosso modo, de usos do solo. Um conjunto de usos do solo. Uma agregação de usos do solo de naturezas e funcionalidades diferentes. Existem lógicas. Eu identifico 3 grandes lógicas que coordenam o uso do solo. 2 lógicas clássicas, digamos, que surgem na Idade Moderna, a lógica do mercado e a lógica do Estado. E para ser coordenado pela lógica do mercado e pela lógica do Estado, são necessários um conjunto de capitais monetários, políticos, sociais, etc. Uma parte importante do mundo, subglobal, para usar o termo da moda, uma parcela considerável não tem acesso à lógica do mercado nem à lógica do Estado para ter acesso ao solo. E a única forma de ter acesso ao solo é o que eu chamo de ser movido por uma lógica da necessidade. Portanto, essas 3 lógicas coordenam os processos de uso do solo e têm como resultado a produção de uma forma urbana. Essa forma urbana, tradicionalmente, na literatura da geografia, ela é vista em termos, digamos, de 2 grandes modelos. O modelo da cidade compacta, o modelo mediterrâneo, e o modelo da cidade difusa, o modelo da cidade ângulo. Então, o que eu quero discutir é se nesse sul global esses modelos se reproduzem, se identificam esses modelos ou não, a partir da produção dessas 3 lógicas. Primeira lógica, a lógica do Estado, eu vou ser rápido porque não me interessa fazer uma discussão sobre a produção, digamos, da materialidade a partir do Estado. Grosso modo, nas últimas décadas, a materialidade do Estado, a produção, portanto, da forma de uso do solo urbano, ele está vinculado primeiro, à crise, né, do planejamento, do urbanismo moderno, e o surgimento da ideia dos grandes projetos urbanos. Esses grandes projetos urbanos se dividem em 2 grandes blocos. Os projetos de revitalização de áreas,
basicamente reutilizar vazios urbanos funcionais. E o outro é a viabilização de vetores de expansão imobiliária, grandes projetos empresariais e imobiliários. O outro bloco, digamos, de intervenções que produzem espacialidade estão vinculados aos programas. Programas que eu vou subdividir em dois grandes programas. Programas focalizados e programas de natureza setorial. Porque dão como resultado formas urbanas diferentes. Grosso modo, os grandes projetos urbanos, quando eles buscam revitalização de áreas, sobretudo de vazios funcionais, eles produzem a compactação urbana, em geral. E os grandes projetos urbanos que têm como perspectiva produzir novos vetores de expansão, eles produzem uma cidade difusa. Da mesma maneira que os programas de focalização territorial tendem a compactar cidade, e os programas setoriais, sobretudo de produção de moradias, Minha Casa Minha Vida, produzem cidades difusas. Portanto, o primeiro modelo, digamos, clássico, né, de compactação via mercado, que é um urbanismo monumentalista, a intervenção de uma obra de urbanismo monumentalista, que a partir daí se produz um efeito em cascata no entorno dessa intervenção, modelo clássico da Ópera de Bastille, mas que se reproduz pelo mundo. Esse aí é o mercado de abasto em Buenos Aires. Eu podia trazer um conjunto de outros exemplos. A intervenção é uma intervenção localizada, pontual, de urbanismo monumentalista, que a partir daí revitaliza do ponto de vista de usos do solo a área do entorno, em termos concêntricos. Produz processos de gentrificação, produz processos, digamos, de mudança de funcionalidades, etc. Isso, efetivamente, compacta o espaço. Isso é o entorno do mercado de abasto. O mercado de abasto, o entorno era de edificações unifamiliares, de 1, 2 andares. Esses são os efeitos. Outro exemplo, o corredor da Reforma, Cidade do México, intervenções com as grandes torres monumentalistas, cujo objetivo é produzir uma pactação do tecido mexicano, que é da Cidade do México, DF, que é extremamente difuso. Então, são digamos, intervenções do Estado, articuladas pelo Estado, que são pontuais, mas produzem compactar cidades. Pretendem produzir uma forma compacta de cidade. Esses são as torres em torno da Cidade da Reforma. Outro exemplo é a cidade de Panamá, uma ponta da cidade de Panamá, bastante central, onde se liberou os gabaritos, grandes torres. Se chama de urbanismo Dubai, chama urbanismo Dubai. Outro exemplo, terceiro milênio, em Bogotá, uma área, El Cartucho, que era uma área popular, muito deteriorada, foi toda ela destruída para produzir um parque, terceiro milênio. Em torno desse parque, aqui são projetos, novas edificações. Portanto, outra vez, pactação da cidade. Esse é o exemplo inverso, é como o Estado articula com os promotores, quer dizer, vetores de expansão no sentido da extensificação da cidade. Projeto Nordelta, em Buenos Aires, Portal Bicentenário, antigo aeroporto em Santiago do Chile, Santa Fé, que era a ponta da Cidade do México, quase subindo para o Estado do México, outra vez, quer dizer, processos de cidade difusa, abrindo a perspectiva de vetores imobiliários. O que eu quero, portanto, dizer é que uma intervenção de grandes projetos urbanos, de grandes projetos imobiliários, produz simultaneamente uma estrutura compacta de cidade e uma estrutura difusa de cidade. Simultaneamente, compacta e difusa. Da mesma maneira, os programas públicos, eu vou rápido porque eu não cheguei nem a 5% do que eu quero falar,
Da mesma maneira, os programas públicos produzem, quando se focalizam, a compactação, por exemplo, programas PAC, na área de favela do Rio de Janeiro, eles produzem, em geral, processos de verticalização. A maior parte deles produz um processo de verticalização e de densificação. Então, a focalização produz um processo, digamos, de automovimento no território popular que compacta esses territórios populares, as favelas. Da mesma maneira, os programas de moradia em toda a América Latina, influenciados pelo modelo canônico, que é o modelo chileno, que é de produção massiva de moradias, produz uma estrutura difusa de cidade. Essas moradias são produzidas na periferia da cidade, pelo modelo mesmo desses programas, que buscam basicamente ter um custo definido e onde se reduz o custo pelo preço do solo. Portanto, se produz na periferia da cidade. Esse é na cidade do México, esse é em Salvador. Eu poderia trazer um conjunto, uma série de fotografias de Minha Casa Minha Vida, que se produz exatamente esse mar de casinhas na periferia da cidade. Portanto, um tecido difuso da cidade. Mas existem outros programas, sobretudo na Europa, que buscam utilizar áreas de vazios urbanos funcionais na cidade para produzir moradias. Moradias de caráter social. Esse é um exemplo na Holanda. Em Paris se produz moradia dentro do tecido urbano, portanto, se compacta. Então, programas de produção de moradias simultaneamente produzem uma estrutura difusa de cidade e simultaneamente estrutura compacta de cidade. Portanto, o que eu quero dizer é o Estado, nas duas grandes vertentes da sua intervenção nas últimas décadas, produz uma cidade compacta e uma cidade difusa à vez. Portanto, se eu posso articular essas duas tendências, a forma de cidade que o Estado está produzindo é compacta e difusa. Portanto, confusa. Compacta e difusa. Portanto, a estrutura de cidade que o Estado hoje produz, nas últimas décadas, é uma estrutura, do ponto de vista da forma urbana, confusa. E a lógica da necessidade? A lógica da necessidade também produz uma cidade que é, ao mesmo tempo, compacta e difusa. Como é que ela produz uma cidade difusa? A partir dos processos de ocupação do solo. Essa é uma foto que tem 6 anos que eu tirei. É uma ocupação a 30 quilômetros do sul, uma ocupação organizada em lotes. Portanto, é uma cidade que não tem nenhuma infraestrutura, se ocupa, e a partir daí se tem um processo de autoconstrução, auto-urbanização, mas do ponto de vista da estrutura dessa cidade, essa é uma cidade informal, difusa. Mas, simultaneamente, na mesma capital de Lima, e essa é uma ocupação organizada, se ocupa na periferia da cidade, de forma espontânea, por exemplo, em Belém, se ocupa a floresta amazônica, uma parte da floresta amazônica. Portanto, a ocupação pode ser organizada, ou pode ser difusa, ou pode ser espontânea, ela produz uma informalidade difusa. Mas, ao mesmo tempo, o processo de consolidação dos assentamentos populares, com a autoconstrução, a auto-urbanização, compacta a cidade. Esse aqui é uma novela do Cerrito, no centro de Lima, onde você tem um processo de verticalização e densificação. Portanto, a lógica da necessidade se produz com a ocupação uma cidade informal difusa, com o processo de consolidação produz uma cidade informal compacta. Portanto, a lógica da necessidade produz simultaneamente uma cidade compacta e difusa. Portanto, uma cidade informal confusa. A terceira lógica, a lógica do mercado. A lógica do mercado, eu vou ser rápido, quanto tempo eu tenho? Tenho 10. A lógica do mercado. O mercado ele pode ser dividido em dois grandes, digamos, submercados. O mercado formal
e o mercado informal. O mercado formal, com, digamos, o neoliberalismo, com o processo de flexibilização das normas urbanas, com a crise do planejamento urbano, ele introduz no horizonte, digamos, da produção da materialidade capitalista da cidade, imobiliária, um horizonte de incerteza. Ou seja, basicamente, um produto imobiliário, ele se produz hoje e ele se projeta a um futuro, porque ele tem uma inércia enorme. Isso significa que qualquer produção imobiliária ou consumo imobiliário envolve um risco em relação ao futuro de perda da posição relativa desse imóvel. E, portanto, se esse imóvel tem um valor, da perda ou ganho do valor imobiliário desse imóvel em relação ao futuro. Portanto, um imóvel, o preço desse imóvel, em geral, ele tem menos a ver com o preço presente e mais a ver com o preço futuro, ou seja, do que se projeta da posição relativa de cada um dos imóveis no futuro. Isso significa que o mercado imobiliário adquire uma lógica de natureza financeira. Há uma dimensão de financiarização da produção imobiliária, mas o que eu estou sublinhando é, mais do que isso, a produção imobiliária mesma adquire uma lógica financeira ao se transformar cada bem imobiliário num ativo imobiliário, não só para o produtor, mas para que também consuma. Portanto, se cada um dos bens imobiliários tem essa dinâmica de ser um ativo, e como no mercado financeiro o valor dos ativos ele é definido pela crença que se tem em relação a esse ativo futuro, a formação dos preços no mercado imobiliário é igual à formação dos preços no mercado de ações, no mercado financeiro. Ele é autorreferencial. Os preços são aquilo que as pessoas creem que eles vão ser. Portanto, os preços do solo, eles são crenças urbanas. Eles dependem, portanto, do que as pessoas creem que vai ser a posição relativa daquele imóvel em termos de estrutura urbana futura. Se ele crê que o imóvel dele vai ter uma posição num bairro bom da cidade, portanto, ele acha que aquele imóvel vai se valorizar. Portanto, a lógica de formação dos preços imobiliários, da monetarização do solo, ela depende basicamente de um processo não de especulação, mas um processo especular, onde todos especulam sobre o que vai ser o futuro e a posição relativa do seu lote em relação ao futuro. Essa lógica especular de antecipações sobre o que eu penso que o outro pensa, e o que o outro pensa que eu penso, produz a emergência de representações do que vai ser a estrutura urbana futura e, portanto, a sua estratificação hierárquica. O que eu vou chamar, seguindo uma tradição, de convenções urbanas. As convenções urbanas são aquele mecanismo imaginário que permitem identificar que o bairro da Gávea, no bairro da Gávea moram artistas, jornalistas, professores da PUC. E isso é um processo de coordenação por crenças. Não é um plano que decida que vão morar professores, jornalistas ou intelectuais e artistas na Gávea. Eu busco o próximo porque eu quero estar próximo do meu próximo. E essa lógica de externalidades de vizinhança por proximidade do seu próximo, ela tem um elemento, ela tem um agente que intervém nela. Esse agente é um antecipador profissional. O promotor imobiliário é um antecipador profissional antes de tudo. Ele, portanto, vai produzir e destruir de forma recorrente convenções urbanas, externalidades de vizinhança. E ao produzir e destruir externalidades de vizinhança, ele produz valorizações e desvalorizações imobiliárias em relação a preços. Isso significa que se eu sou um promotor imobiliário, eu tenho que estar de forma recorrente introduzindo, desestabilizando
convenções, crenças urbanas de localização. Como é que eu faço isso? Inovando o produto. Só que a inovação de produto imobiliário significa também uma inovação espacial. Portanto, a lógica da produção capitalista residencial é uma lógica de inovações espaciais recorrentes. Uma inovação espacial significa produzir uma destruição fictícia de estoques passados. Fictícia no sentido social, fictícia no sentido da distinção socioespacial à la Bourdieu. Isso significa, portanto, que, de forma recorrente, a produção capitalista do espaço produz essas inovações espaciais, e essas inovações espaciais necessitam de solo barato, porque na reconversão de solo barato para usos superiores, você tem um gap de ganho de preço, de captura de valores. Isso significa, portanto, que a lógica por natureza da produção capitalista do espaço é de deslocamento. Deslocamento contínuo. Uma inovação, essa inovação se desloca, se produz uma outra inovação, só que toda inovação ela tem um processo de imitação se ela tem bom resultado. Então, se a inovação espacial produz a diferenciação, digamos, da estrutura material do espaço, se ela desloca a externalidade de vizinhança em termos hierárquicos, mais ricos, e quando um rico se desloca para um outro lugar, você tem um efeito de filtering, ou seja, uma classe média se desloca para esse lugar da população que se desloca para frente, você tem um efeito em cascata de deslocamentos. Que eu vou chamar isso de uma cidade caleidoscópica. Uma cidade produzida pelo capitalismo, uma cidade caleidoscópica, que está de forma recorrente reconfigurando a sua estrutura de distinções socioespaciais. E aí é importante fazer uma distinção entre distinção socioespacial da Bourdieu e segregação. São coisas de natureza diferente. Portanto, a produção capitalista do solo também produz, simultaneamente, uma cidade difusa com os processos de inovação espacial e compacta quando essa inovação espacial ela é mimetizada, ela é copiada pelos outros. Portanto, a produção capitalista produz uma cidade compacta e uma cidade difusa. A produção capitalista também produz uma cidade confusa. E o mercado informal? O mercado informal, bom, no mercado informal a gente viu que as ocupações são resultados basicamente de quê? Os assentamentos populares são resultado de ocupações. As favelas são resultado de ocupação por definição. Só que esses territórios eles se monetarizam. Por exemplo, ocupação organizada Che Guevara em Belém. Essa ocupação organizada pelo movimento social, quando eu fui há 15 anos, 10 ou 12 anos atrás, voltei há uns 4, 5 anos atrás, e a única forma de entrar nessa ocupação organizada qual era? Comprando, alugando. O comandante está dando voltas debaixo da terra, porque a única maneira de entrar no assentamento popular Che Guevara é pela via do mercado. Mas esse é um mercado de características muito particulares. Esse é um mercado informal. Informal no sentido de que ele não tem a forma do mercado formal regulada pelo Estado de Direito. Seja do ponto de vista da propriedade, seja do ponto de vista dos direitos urbanísticos. Portanto, tem uma outra forma. As instituições que regulam esse mercado não são as instituições que regulam o mercado formal. Portanto, esse é um mercado de natureza muito particular, eu não vou colocar série de preços, onde, se eu colocasse série de preços, o gradiente de preço do mercado formal é um gradiente clássico ricardiano, e se você coloca na mesma localização as favelas ou os assentamentos populares, não tem gradiente de preço, significa que não é o bairro formal que determina o preço do assentamento informal. Existem outras variáveis. Portanto, ele tem uma lógica própria de formação de preços. Antes disso, é importante definir se esse mercado informal é um grande mercado de terras ou ele
pode ser subdividido. E eu proponho que ele seja subdividido. Um conjunto de variáveis que eu não vou levar em consideração, não tenho tempo para explicar. Ele é subdividido em dois grandes submercados. Um submercado de loteamentos, que na América Latina chama-se de urbanizações piratas, que é basicamente uma gleba na área periurbana ou uma área periférica da cidade, que é fracionada de forma irregular e ilegal, e vendido enquanto produto um lote, e um outro submercado informal, que são os assentamentos consolidados, onde é basicamente o que se transaciona são bens imobiliários. Esses dois submercados têm uma característica importante em relação às externalidades, os fatores, portanto, que atraem as pessoas para esses submercados. A externalidade, digamos, do submercado de loteamentos é, em geral, vinculada à hierarquia de acessibilidade, ao preço, ao lote, à possibilidade de construir uma temporalidade longa. É o fazer cidade popular, com a sua temporalidade. Nos assentamentos consolidados existem um conjunto de outras externalidades, que eu vou chamar de exógenas, produzidas no próprio assentamento, que valorizam esse assentamento. São um conjunto de relações de reciprocidade. Jorge conhece melhor do que eu. Um conjunto de relações de reciprocidade que dão acesso a bens e serviços sem contrapartida monetária, sem criação de moeda. Bien sûr. É uma relação de reciprocidade onde um dom se paga como um contradom. É uma relação de endividamento de outra natureza, não monetária. Existe um conjunto de gratuidades, de práticas de gratuidade que são extremamente importantes. Portanto, existe uma externalidade comunitária que valora esses assentamentos populares. Primeira externalidade positiva. Mas tem uma outra externalidade positiva que é a externalidade de liberdade construtiva. Nesses assentamentos consolidados, você pode construir, edificar, fracionar, sem que exija uma permissão, estou confundindo o espanhol porque cheguei no México agora, sem que seja solicitada